Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma atividade do segundo Cigelma com a palestra da professora mestre Samara Santos Araújo, palestra intitulada A Presença do Maranhão Sobrinho, né, na literatura maranhense, essa poética simbolista deste grande poeta, que foi membro fundador da Academia Maranhense de Letras. Tá? Então, a professora Samara Santos Araújo é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, fez graduação em Letras nessa mesma instituição, terminou em 2011, acho que é da turma de 2008, e fez mestrado em Cultura e Sociedade, onde defendeu a dissertação de mestrado em 2015, sob a orientação da professora Márcia Mani, né? E a sua dissertação foi sobre Maranhão Sobrinho, né? Fazendo uma comparação com o Camilo Peçanha. Atuou como professora de língua portuguesa na rede de ensino municipal de Paço Lumiar, até 2019, e no curso de letras do programa Darcy Ribeiro da UEMA. Atualmente desenvolve pesquisas na área de literatura maranhense, membro pertencente do GELMA. Também faz estudos de gênero poético e de tradução literária. A Samara eu tive o prazer de conhecer quando eu estava na UEMA, um belo dia, lá pelos idos de 1908, lembro muito bem. Nós celebrávamos, né, os 100 anos da morte de Machado de Assis, né, quando o escritor se torna tão saudoso, a gente também celebra a morte, né, dele. Né? Então, 100 anos da morte de Machado de Assis, a UFMA, na época em que os estudantes faziam muitos eventos, tiveram a ideia de organizar um evento chamado Sempósio. Eu achei estranho esse nome, Sempósio, né? Então, uma mistura de centenário de morte de Machado de Assis e simpósio. E eu fui honrado com um convite, eu estava na UEMA na época, para fazer parte, então, desse evento, né? Para falar justamente sobre o Machado de Assis mesmo. Né? Eram várias palestras sobre o Machado de Assis, mas também não era só Machado de Assis, havia outros autores, o Guimarães Rosa também, e eu fui chamado, então, para fazer uma das palestras, né, sobre o Machado de Assis. E lembro bem, foi no auditório Ribamar Caldeira, do CCH, e quem senta bem na frente, Samara Santos Araújo e a turma dela, a Jéssica, a Tayara e tudo mais. E aí, depois da palestra, né, durou 40 minutos, aquela coisa toda, a Samara, então, no final, pega pelo braço, me leva para um canto, exatamente como o Josué Montello sempre alguém faz com ele, e diz, olha, é o seguinte, eu te dou um conselho, você sai lá da UEMA, vem para cá, para a UFMA. E aí foi o ano realmente que houve o concurso, tal, e eu deixei, então, a UEMA, né, e prestei concurso para a UFMA, e em 2008 eu entrei e ainda pude orientar Samara no PIBIC, né, que foi sobre 2 autores interessantes, que é o Maranhão Sobrinho e o Frutuoso Ferreira, que é um poeta que está bastante desconhecido e tal, né, precisando ser resgatado. E a monografia sobre esses 2 autores eu tive a honra de fazer a orientação, só que no mestrado a gente não tinha o mestrado em letras ainda, né? E ela entra, acho que em 2012 ou 2013, e a gente só iniciou em 2015, e aí eu não pude orientar no mestrado. Tá? Então, Samara tem esse percurso, que é um percurso exitoso, e que entrou para o quadro efetivo da UFMA e vem
desenvolvendo suas pesquisas e fazendo um excelente trabalho, né? Então, Samara, muito bem-vinda a esta sala e que o Maranhão Sobrinho possa reviver, né, nesta tarde de hoje, de sábado, tá? Então, a sala é sua, tá? Muito obrigado. Me sinto honrado em ter, né, esse privilégio de apresentar você aqui. Boa tarde a todos. Realmente, Dino falou boa parte do que eu tinha aqui preparado para iniciar a minha fala, né? Porque realmente Maranhão Sobrinho chega até mim pelas mãos do professor Dino e também, né? Olha aí, a Universidade Federal do Maranhão tem que agradecer, né? Ao pedido feito e atendido em 2008 e aí no comecinho de 2009, né? Ele começa com a gente na universidade. E aí, hoje, sendo colega de Gino no departamento, e eu nunca me sinto assim, colega, eu sempre me sinto como aluna, como orientanda, né? E é uma felicidade imensa estar aqui no Gelma, né? Trabalhar junto com o Dino e com os outros colegas, estar na universidade e continuar desenvolvendo essa pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2010, né? Vai fazer aí em julho, são 12 anos já, com Maranhão Sobrinho. E é um poeta que eu não me canso de revisitar, estudar, é uma poética muito rica. E ao longo desses 12 anos, né, o Dino já falou do meu trabalho comparativo com o Frutuoso Ferreira, que foi o primeiro, depois com o Camilo Peçanha, um simbolista português, e recentemente eu iniciei também um trabalho comparativo com os contos à beira-mar, né, os cantos à beira-mar de Maria Firmina dos Reis. E foi a partir desse trabalho comparativo dos poemas de Maria Firmina com os de Maranhão Sobrinho que eu me deparo com essa temática do mar, né? Que hoje eu trago a vocês, o mar nos versos do simbolista Maranhão Sobrinho. O mar, assim, sempre me chamou a atenção, né? Porque é recorrente das três obras de Maranhão Sobrinho, Papéis Velhos Ruídos pela Traça do Símbolo, Estatuetas e Vitórias Régias. E o dos poemas recolhidos também, muitos poemas recolhidos, que não foram publicados em livro, essa temática é bem recorrente, né? Mas eu fiz um estudo e, assim, a gente tem 17 a 20 poemas em que essa temática é trabalhada de forma direta, e aí outros, né, de forma mais implícita, indireta, mais diretamente em torno de 17 a 20 poemas, e desses, né, 5 recebem a palavra mar, né, no título. Então, é uma temática realmente muito singular. E desde da quinta-feira, quando a gente iniciou aqui o simpósio, que está sendo levantada essa hashtag do Publica, né, de as publicações. Realmente eu tenho uma dívida com o Maranhão Sobrinho, não tanto porque, vale lembrar, em 2016, eu, Dino e Nery, a gente organizou um trabalho que foi publicado pela EdUFMA, está aqui, e depois Dino vai dizer que não existe, está aqui, a gente publicou em 2016, mas realmente tem um trabalho, tem muito artigo e muita coisa ainda do Maranhão Sobrinho, né, esse conjunto de análise poética. Eu sempre me dediquei muito mais à análise da poesia do Maranhão Sobrinho do que os dados biográficos, né, do poeta, que realmente é fonte aí, são fontes de estudo, o Cristian Castro, que tem um trabalho belíssimo, o João Moraes também, que recupera isso, mas eu sempre me dediquei muito mais à poesia do Maranhão Sobrinho. Então, o Maranhão chamado Sobrinho. Então, daí, essa temática, né, como eu venho falando, ela é muito cara nos textos do Maranhão Sobrinho, pela sua ambivalência, que a gente vai observar mais tarde, né, vou trazer a vocês. E antes de falar propriamente dela, eu queria fazer algumas pequenas pontuações acerca do autor e da estética, né, do simbolismo. A gente sabe, né, que dentro da nossa literatura portuguesa, né, Portugal e Brasil, o simbolismo é uma estética e foi uma estética sem muitos espaços, né, que teve que conviver
com a predominância de um contexto mais realista, naturalista e parnasiano na poesia. Então, sobretudo aqui no Brasil, onde o parnasianismo realmente sufocou o simbolismo, a gente vai ter ali o simbolismo pegando de empréstimo do parnasianismo, esse preciosismo vocabular também, o uso das formas fixas, né, principalmente o soneto. O Maranhão Sobrinho ele foi um grande sonetista no início do século XX. Desses poemas que eu vou trazer a vocês hoje, para a gente observar essa temática, apenas 2 não são sonetos, né? Eu recolhi, assim, de 10 a 14, para a gente, nem todos eu vou ler, né? Mas vou citar. Desses, apenas 2 não são sonetos, e é o que a gente observa realmente na obra do Maranhão Sobrinho, né? A predominância da forma fixa, né, do soneto, principalmente nos 2 primeiros livros, em Estatuetas e Papéis Velhos Lidos pela Traça do Símbolo. Vitórias Régias, não. Vitórias Régias, a gente tem uma coletânea de poemas narrativos, poemas mais longos, né? Então, aqui no Maranhão, o Maranhão Sobrinho, ele realmente está deslocado pelo fervor que ele devotava a essa estética, ao simbolismo, aos mestres simbolistas franceses. Então, realmente, entre 1900, né, 1915, que é o ano da sua morte, que é o ano que ele vai transitar Maranhão, Belém, né, São Luís, Belém e Manaus, ele vai publicar nos periódicos aqui de São Luís, né, começa a publicar nos periódicos de Barra do Corda, né, e aí, nesse período, né, de publicação e de trabalho com a poética simbolista aqui, Maranhão Sobrinho praticamente está, assim, a gente tem um destaque, por exemplo, só do Inácio Xavier de Carvalho, que também está com ele recuperado no panorama do simbolismo brasileiro feito, né, na década de 50, 51, 52, pelo Andrade Muricy. Eu tenho aqui essa edição de 52, o primeiro e o segundo volume, que eu consegui comprar, um sebo de obras raras. Eu tenho, né, mas eu não posso mais manuseá-lo, né, nem o volume 1, nem o volume 2. E aqui, no volume 2, tem Maranhão Sobrinho e Inácio Xavier de Carvalho, figurando como os representantes do simbolismo do norte. Né? E daí, aqui, em 1908, que é o ano da fundação da Academia Maranhense de Letras, o Maranhão Sobrinho também tenta fundar, né, chega, né, esse movimento, né, de fundação do Apostolado Cruz de Souza, né? E aí, participando, né, de 12 a 13 convidados, né, intelectuais, para justamente, né, ser um grupo ali, uma entidade cultural, para desenvolver essa temática dentro aqui do Maranhão, do simbolismo, e cultuar o nome do grande simbolista brasileiro, Cruz de Souza. E daí ele faz um convite, né, Antônio Lobo não aceita participar, e aí a gente tem, né, já essa recusa do Antônio Lobo como um ponto também de declínio desse movimento, dessa entidade cultural aqui no Maranhão. E acaba não funcionando. Então, o Maranhão Sobrinho realmente ele fica deslocado pela própria produção, né, e tem a sua saída também, né, ele sai daqui em 1902, a primeira vez, retorna em 1908, participa dessa movimentação da fundação da Academia Maranhense de Letras, né, já tinha participado também da Oficina dos Novos, em 1900, e aí, entre esse período, depois de 1908, né, quando ele sai aqui, em 1910, ele sai de São Luís e vai para Manaus, ele não retorna mais, né, começa a publicar apenas em Manaus e falece em 1915, aos 36 anos de idade. E aí, Maranhão Sobrinho né, foi um grande expoente desse simbolismo aqui no norte do país. Tem pelas palavras do Josué Montello, publicado no Jornal Imparcial em 1937. Vou trazer aqui. Ele diz que o Maranhão Sobrinho, né, ele diz assim, era simbolista, talvez o maior da língua, o mais delicado, mais rico, maior até, né, do que João da Cruz e Souza, e também de Eugênio de Castro, né, o mestre do simbolismo português. E daí eu não
mesmo puxando a brasa para a sardinha, né? Eu não sei se eu posso confirmar, né, ou assinar essa defesa do Josué Montello, né? É uma grande defesa, mas são poéticas ímpares, né? Então, realmente, mas ele é um grande representante do simbolismo, até porque o simbolismo tem uma linguagem muito universal, teve uma linguagem muito universal. Então, se a gente observar os simbolistas franceses e os simbolistas maranhenses, a linguagem, ela é quase única, né? É uma linguagem que ali são as mesmas temáticas, você não percebe uma linguagem regional, ou então pontuações regionalistas, é uma linguagem realmente mais universal, né? Então, e aí, algo que também chama a atenção de Maranhão Sobrinho é a vontade que ele teve, o desejo latente que ele tinha de morar no Rio de Janeiro, e que ele não realizou esse desejo. E eu sempre me pergunto se ele tivesse conseguido ir ao Rio de Janeiro, se a história teria sido contada diferente, né? Se ele teria vivido mais do que os 36 anos de idade, se as suas publicações, se seu hoje, né, o seu espólio literário, né, talvez estivesse mais conservado, enfim. Mas o que a gente tem do Maranhão Sobrinho, além de muitas confusões de datas de nascimento, do próprio nome do autor, e que a partir de alguns trabalhos, principalmente a partir do ano de 2015, a gente realmente começa a ter datas mais precisas, né? E tanto, por exemplo, a ordem da publicação das obras foi de forma assim bem convencional. Papéis Velhos Rios pela Traça do Símbolo sempre foi tratada como a primeira obra do Maranhão Sobrinho, porque na capa tinha 1909 e na contracapa 1908. E Estatuetas é de 1908 e Vitórias Regis de 1911. E daí, o que acontece? Comumente, né, foi convencionado que Papéis Velhos é a primeira obra, né? Mas, na verdade, a primeira obra é Estatuetas. Pela temática, pela tônica simbolista, eu considero realmente que Papéis Velhos poderia ser a obra inaugural, até porque Estatuetas é um trabalho assim, mais elaborado. Mas, como esses poemas eles foram publicados não nessa ordem, porque muitos deles ele começou a publicar em 1901, 1902, né, nos periódicos, então, como não foram publicados nessa ordem, né, então não há também como fazer essa avaliação, né, mas Estatuetas é uma obra bem mais elaborada pela tônica simbolista do que Papéis Velhos Rios pela Traça do Símbolo. Muito embora essa obra, Papéis Velhos Rios pela Traça do Símbolo, é a minha obra preferida do Maranhão Sobrinho, né? Não sei se é a de Dino também, mas é uma obra, assim, muito com um conjunto poético maravilhoso, assim. Certo. Então, falando desse poeta, vamos chegar às suas temáticas, né? Mas eu queria, assim, apresentá-lo a partir do seu próprio eu lírico, né? Fazendo como Jomar Moraes fez na sua poesia Reunida do Maranhão Sobrinho, eu vou começar aqui com o poema Judeu Errante, né? E vou falar um pouquinho desse poeta a partir dos seus próprios versos, tá? Eu vou apresentar aqui, fazer a projeção de slides. Agora, se minha imagem travar, eu vou pedir que vocês possam escolher entre a projeção de slide e a minha imagem, tá? Então, eu tenho quase certeza que vocês vão escolher a projeção de slide, né? Então, se travar um pouquinho, eu vou ter que fazer essa escolha, porque realmente a internet está oscilando muito, eu não sei se vai dar, tá? Mas vou tentar aqui deixar as duas. Deixa eu apresentar aqui a vocês. Tá aparecendo? Tudo certo, perfeito. Certo. Tá. Bom, então aqui, deixa eu passar. Judeu errante, né? Sabeis de onde saí? Ninguém pode saber. Ando roto a bater as portas dos solares, trago a fome na boca e trago até pesares, nas cães patriarcais do meu longo cabelo. Anda a morte a pairar nos meus tristes olhares, na branca pompa astral de um visto sete estrela, vivo sete estrelas. Nunca, ó céus, encontrei a plumagem de um zelo, nem um raio de luz de macios luares.
O gelo me anavalha, os membros magros laços. No entanto, há muito sol nos meus olhos de aflito. Ninguém pode saber a lenda dos meus passos. Tenho sobre a cabeça infinitas galés. Onde quer que se grave o meu passo maldito, sinto a terra gemer debaixo dos meus pés. Aqui a gente tem a recuperação, né, dessa lenda do judeu errante, né, um condenado, o eterno condenado a vagar sem descanso. Era como, acho que o Maranhão Sobrinho, pessoa, e o seu lírico, né, e principalmente o seu lírico se define como esse judeu errante, esse condenado sem descanso. Mas o que chama a atenção aqui, primeiro, né, a temática muito forte, pessimista, decadentista dos textos do Maranhão Sobrinho, mas eu trouxe esse texto, além de para apresentá-lo, apresentar esse lírico dele, na última estrofe a gente tem assim, tenho sobre a cabeça infinitas galés. Essa recuperação aqui da figura galés, né, da palavra galés, ou galeras, que é um tipo de embarcação antiga, justamente faz uma relação com essa temática do mar na poética do Maranhão Sobrinho, onde a gente vai observar mais à frente, em outros poemas, que é uma forma de aprisionamento, né, nesse mar, e que, por conta de um aprisionamento desejado, desejoso, né, ele é um contentamento que gera descontentamento. Então, essa figura da embarcação vai sempre aparecer na temática do mar, em Maranhão Sobrinho, de outras formas, com outros nomes, mas galés, galera, sempre aparece como essa embarcação que vai ali ser responsável por uma forma ali de condenação, de destruição, de degradação. Então, por conta disso, a gente tem aqui, ó, tenho sobre a cabeça infinitas galés, né? Esse peso que vai ali prender de alguma forma, aprisionar a uma realidade, né? E a gente sabe o quanto a tônica simbolista pregava esse não aprisionamento a essa realidade material. E daí, mais à frente, a gente pode observar, né, um outro poema do Maranhão Sobrinho, que eu trago a vocês, que é o poema Cromo. Nesse poema Cromo, a gente vai ter a apresentação do mar, nos versos do Maranhão Sobrinho. Como o mar se apresenta nos versos de Maranhão Sobrinho. A gente vai ter, né, o mar como essa figura ambivalente, né, essa figura que representa tanto a vida quanto a morte. Eu vou trazer a vocês aqui o significado do mar pelo dicionário dos símbolos, onde a gente tem assim. O significado simbólico de mar está muito associado ao de água. E a ele se atribui a propriedade divina de dar e tirar a vida. Em diferentes mitologias. Símbolo da dinâmica da vida, tudo sai do mar e tudo retorna a ele. Lugar de nascimentos, das transformações, dos renascimentos, águas em movimento. O mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda informes e as realidades configuradas. Uma situação de ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e que pode se concluir, né, entre bem e mal, simbolizando, portanto, vida e morte, né? E complementando essa simbologia do mar, o Gaston Bachelard diz o seguinte: a água é realmente um elemento transitório. Então, é um elemento transitório, ambivalente, e que vai apresentar essas duas potências, né? A de vida e a de morte. E na poesia do Maranhão Sobrinho, nós vamos observar essas duas temáticas, né? Essas águas amorosas e essas águas violentas. De forma predominante, as águas violentas. A gente não tem uma simetria entre essas duas tônicas, porque as águas violentas, a tônica é bem maior do que essas águas amorosas. Então, a gente tem associada ao mar essa ideia decadente, a temática do naufrágio, né? Esse mar violento, né? Em Maranhão Sobrinho. E aí eu vou apresentar o mar de Maranhão Sobrinho, depois do poema Cromo, a partir desses dois polos, né? Esse polo mais disfórico, negativo,
e esse polo mais eufórico, positivo, que são as águas amorosas, e depois a relação que nos versos de Maranhão Sobrinho a gente tem entre um polo e outro, né, que conversam em poemas. Então, para apresentar o mar, a gente tem aqui o poema Cromo, né, em que nós vamos ter essas figuras, que são adjetivos, que vão aí conotar esse mar. Né? Então, a gente tem aqui palavras como pedraria, esse face de ouro e azul plissada, faísca o sol distante, tingindo o céu de púrpura sagrada. Né? Então, aqui a gente tem uma luminosidade muito forte, que vai, né, conotar uma vida, uma essência de vida. Por outro lado, a gente já tem uma apresentação dessa vida que leva ao polo negativo. Essa beleza é uma beleza ofuscante. E essa beleza ofuscante, que é a beleza do mar, entra aí na sua propriedade de ambivalência, que é justamente promover tanto vida quanto morte. É você se arriscar nessa beleza, mas, né, aí aceitando os seus riscos. Então, nesse poema, a gente tem essa apresentação já, né, dessa beleza que é o mar nos versos de Maranhão Sobrinho, mas é uma beleza que pode também levar à morte, né, pode levar também à decadência. Mais à frente, eu trago aqui a vocês um outro poema que é o Coração do Mar. Nesse Coração do Mar, a gente já vai ter o que eu chamei de Águas Amorosas, que é, né, uma referência do Bachelard em A Água e os Sonhos, que é esse ponto positivo. Em Coração do Mar, a gente vai ter esse mar amigo, esse mar que recolhe, esse mar que vai, né, recolher essas dores, receber essas dores, a capacidade de levar essas dores, que é comumente, né, é uma imagem comumente consagrada desse mar companheiro, né, no momento de aflição que a gente tem, né, no momento de tristeza, ou também de alegria, né, se voltar ao mar, mas principalmente de tristeza e descontentamento, para que o mar leve tudo isso, né, leve com as suas águas essa dor. Então, essa imagem de acolhimento, a gente tem aqui em Coração do Mar, né? Então, é muito forte essa ideia. E em Coração do Mar, a gente tende a associar como aquelas cantigas, né? As barcarolas, as cantigas medievais, né? As cantigas de amigo, né? Mas, nesse caso aqui, o eu lírico chora a morte da sua mãe, né? Pede ao mar que o console, né? Porque a mãe é morta. Então, bem no finalzinho, né, do poema, onde a gente tem: e eu respondi-lhe, né, ó mar, dai-me o teu seio. Hoje o teu seio ao mundo atroz prefiro. Se ainda amigo dos que sofre és, arranca-me esta dor de que ando cheio. É morta minha mãe, por quem suspiro. E o mar beijou-me os pés. Então, esse mar amoroso aqui, piedoso, amigo, é algo representado na temática do mar em Maranhão Sobrinho, mas em menor grau, pouquíssimo até, né? A gente tem uma predominância muito maior desse polo mais disfórico. Depois disso, a gente vem para esse polo, né, que são as águas violentas, que é o polo negativo, que é o que predomina no discurso aí poético de Maranhão Sobrinho, do lírico de Maranhão Sobrinho. E eu trouxe para vocês Ao Mar, né, que é um poema muito carregado de figuras disfóricas, essas figuras que são essas palavras que vão denotar esse polo negativo, que vão trazer e concretizar essa imagem do mar em fúria, desse mar violento, a imagem de naufrágio. Então, aqui a gente tem, né, ouvindo-te a explosão das vagas que as procelas arrojam com fragor as sirtes espumando. Penso no que há de ser das asas e das velas, perdidas que em teu largo andam com Deus em bando. Raiva em fúria o bucão das leves caravelas, nos flancos ou terral passe um veludo brando.
Semblante-oiço do acaso, as fulvas aquarelas, em soluços de sangue a garganta afogando. Porque humana paixão nas garras dos passéis, de coral afetando entranhadas carícias, partes a frágil quilha aos tímidos baixéis, e poupas, quando a noite entorna a luz dos astros, as estranhas visões das galeras fenícias, que te cortam varando o céu com hitos mastros. Aqui a gente tem, né, como eu disse, uma predominância de figuras como explosão, procelas, a fúria, as fulvas aquarelas, que são essas aquarelas, essas cores alaranjadas, avermelhadas, né, onde a gente tem essa quilha, né, dos baixéis, que são a parte inferior desses pequenos barcos, né, que são os baixéis, que tem da proa à polpa, né, essa quilha vai se partir, né? Então, o início aqui das asas e das velas, né, que indica essa ideia de liberdade, de, né, indo desbravar esse mar, mas esse mar em fúria, né, parte essa embarcação. E essa embarcação é o próprio ser, né? Então, daqui a pouco eu trago para vocês essa ideia da embarcação pela simbologia e para que a gente possa observar como isso é muito forte no texto do Maranhão Sobrinho, né? Então, aqui a gente vai ter esse mar, né, em fúria, esse mar com essas águas violentas. Então, a predominância de figuras negativas, tá? Mais à frente, aqui eu trouxe, eu não coloquei os poemas na íntegra, mas trouxe aqui os nomes. Tem o poema Galeras, Galera Antiga, que é um poema que o Dino gosta bastante, a Escuna e a Jangada. Esses poemas aqui são poemas que a gente tem, né? A ideia aqui defendida por essas navegações, e essas navegações, essas embarcações, melhor dizendo, que são as galés, a galera, que é o mesmo, que são embarcações antigas, escuna, que também é um tipo de embarcação, jangada também, vão revelar aí esse polo disfórico, né, que é justamente a ideia que a própria navegação assume dentro do simbolismo, que tem uma conotação de uma filosofia e religiosidade oriental, que é justamente o processo de travessia da nossa existência. Né? Como a gente consegue fazer essa travessia, né? É necessário fazer essa travessia, atravessar o oceano da nossa própria existência. E aí, representando, o mar vai representar, portanto, o local dessa adversidade, o local onde a gente se encontra com as paixões, com os desejos, e essas embarcações são aprisionantes, né? E daí tem vai recorrer a algo muito forte nos textos do Maranhão Sobrinho, que é essa filosofia pessimista do Schopenhauer, que justamente diz, né? A fonte do nosso fracasso, a fonte do nosso pessimismo, né? Do nosso tédio, é justamente o desejo, é desejar. Então, esse desejo por desbravar esse mar, e essas embarcações revelam isso, vai representar justamente essa nossa degradação, né? Essas embarcações que vão ser partidas em galeras e galera antiga, a gente tem, né, um cenário de destruição dessas embarcações. E o mar, né? O mar não é nem perto do Oceano Atlântico, né? Não é um mar próximo a nós. O mar de Maranhão Sobrinho é um mar bem oriental, né? Sempre trazido uma simbologia mais oriental do que até ocidental. E daí a gente tem essa representação muito forte, né, dessas embarcações, representando aí essa travessia, essa navegação. E essas águas violentas, né, o Bachelard vai dizer que é justamente algo que a literatura, né, que os textos literários vão se apropriar, né, de forma muito mais evidente do que as águas amorosas. Ele diz o seguinte: na verdade, o salto no mar reaviva mais que qualquer outro acontecimento físico, os ecos de uma iniciação perigosa, de uma iniciação hostil. O salto no desconhecido é um salto na água. O nada é ambivalente, né? A água é ambivalente, o mar é ambivalente, assim como o céu.
Um complexo é sempre a articulação de uma ambivalência. Em torno de um complexo, a alegria e a dor estão sempre prontas a trocar seu ardor. A água violenta é um esquema de coragem. Haverá tema mais banal que o da cólera do oceano? O mar calmo é acometido por uma súbita ira. Rosna e ruge, recebe todas as metáforas da fúria, todos os símbolos animais do furor e da raiva. Agita sua juba de leão. As metáforas do mar feliz e bondoso serão por muito menos numerosas que a do mar cruel. E é justamente isso que a gente observa nos textos, nos poemas do Maranhão Sobrinho, referentes a essa temática. Aqui a gente tem um mar que vai rosnar, né, que vai ali agitar, que vai assombrar, que vai acolher as almas dos náufragos. Esse mar que justamente carrega essa ambivalência da morte e da vida, do bem e do mal, né, do positivo, do negativo, mas pendendo, né, para o polo mais negativo, tá? Então, nesses poemas, se der tempo no final, né, eu posso fazer a leitura ou de Galeras ou Galera Antiga, para que a gente possa ver essas questões, mas são poemas que vão retratar muito bem o que retrata já aqui ao mar, que é justamente esse mar mais bravo, né? Aqui eu trouxe para vocês outros 2 poemas, Nos Gelos da Morte e Sereia, que são 2 textos também que vão representar essa temática bem negativa, bem disfórica. E aí a gente vai ter Nos Gelos da Morte esse impérvio oceano, a galera do sonho a todo pano, né, que vai se chocar. Observem que ele faz uma associação de antítese, né, no último verso da primeira estrofe com o último, né, da última estrofe. A gente tem assim, a galera do sonho a todo pano, a indicação ali da galera, né, a galera, essa embarcação, está ali, né, desbravando, reparem que o sonho está em maiúsculo, está desbravando esse mar. Esse oceano aí impenetrável, impérvio, né, inacessível, mas essa embarcação do sonho está indo. E aí vem aqui o pélago rugindo, esse abismo, e a gente já começa, aí utiliza outras imagens como esquife, né, caixão, as imagens já começam de positivas, já começam a ser negativas, até o momento em que a gente tem, né, Spitzer, Antártica da Morte, ou justamente no momento dessa quebra, do encontro com o gelo. Então, a gente tem ali essa ponta, né, de gelo quebrando essa embarcação. Como eu disse a vocês, não é o mar que nós conhecemos, né, essa ponta de gelo. Então, e aí a gente tem essa embarcação partindo, que é justamente esse contraponto, essa embarcação do sonho quebra no gelo da realidade. Então, a realidade, né, é simbolizada por essas adversidades, né, no mar. Em Sereia, a gente vai ter o mesmo posicionamento. É um poema que eu gosto muito do Maranhão Sobrinho, Sereia, em que a gente vai ter uma simbologia da sereia, né, e a sereia representa esse monstro do mar, né, seduzir os navegadores. Ulisses teve que se agarrar ao mastro, né, que era justamente para não ceder aos encantos da sereia, né? E assim nós devemos fazer, assim, na temática aí do Mar do Maranhão Sobrinho, esse ser deve fazer, né? Deve se agarrar, né, a esse macho justamente para não perder a direção da sua própria vida. E aqui no finalzinho de Sereia, onde a gente tem, eu tenho a alma de segredo cheia, e que o mar traz a alma apunhalada, por lhe fugir talvez uma sereia. Aqui essa alma apunhalada, né, e a imagem da sereia, que é justamente, né, você tem uma vida, né, cheia, né, talvez de esperanças, né, mas a imagem, né, essa imagem da própria realidade, essa imagem do desejo, essa imagem da paixão, ela justamente vai corroer, né, o que em nós existe de positivo. Então, a gente tem essa ambivalência aqui do mar, que ri e que chora ao mesmo tempo, e que vai representar toda essa angústia, toda essa dor, né? Então, a alma lhe desmaia tanta dor, desta angústia amargurada, como ele geme, como ele morde a praia. Então, esse mar é um mar
de pesar, de descontentamento, que é o mar nos versos de Maranhão Sobrinho. Né? Esse mar acolhedor, amigo, como eu disse a vocês, é um mar que pouco a gente encontra em Maranhão Sobrinho. Né? Esse mar que acolhe essas dores, porque justamente ele representa, né, essa ambivalência. De você se entregar a essa imensidão da beleza, mas você se perde também nessa própria imensidão, que é justamente o que acontece com o ser humano. Você vai se entregar aos seus desejos, às suas paixões e à realidade circundante, e você vai ser, né, sugado por isso mesmo, né, por essas questões também. E aqui, entre o mar e o céu, que é um poema que conversa muito com outro poema do Maranhão Sobrinho, que é entre o céu e a terra, ele tem entre o céu e a terra e entre o mar e o céu, onde ele realmente vai trabalhar com essas duas potências relacionadas, esse ponto disfórico e esse ponto mais eufórico, positivo e negativo. E ele vai fazendo isso a partir dessas associações aqui, né? Então, a gente tem, a primeira associação que eu trago aqui é entre o verde e o azul. O verde e o azul, na poética do Maranhão Sobrinho, é muito explorada. O verde como uma cor de tranquilidade, né? E o azul como essa cor de inquietude, porque o azul é ambivalente, né? Daqui a pouco eu vou trazer a simbologia dessa cor, e aí a ideia é tanto que é a mesma ambivalência que carrega o céu, que carrega o mar, mas o verde traz tranquilidade. Então, mar e céu, água e luz, guerra e paz, verde e azul. O jogo aqui de antíteses, né? Trabalhando o ponto positivo e o ponto negativo. Procelárias no céu, no mar perdidas velas, asas, ansiais ao sul. Asas, que é uma das palavras, as figuras mais utilizadas, eu acho que é a mais utilizada pela minha contagem, é a mais utilizada nos versos de Maranhão Sobrinho, pelo menos os que eu tenho acesso, né, dos 3 livros e de alguns poemas recolhidos, é a figura que o Maranhão Sobrinho usa mais. Depois de asas, tem azul, e depois de azul, a palavra ninho. Então, são palavras que ele usa muito. Asa justamente simbolizando essa ideia de liberdade. Então, a gente tem ora essa liberdade, ora essa ideia, né, de aprisionamento. Então, aqui a gente vai ter, nesse poema, entre o mar e o céu, essa relação. E chama atenção para vocês nessa última estrofe. Dentro de nós também há naus e procelárias, enchendo-nos o peito em flor de asas e velas. Aqui a gente vai ter essa relação dessas duas potências, né? Vida e morte, que é positivo, que é negativo, bem e mal, a partir dessa ideia das naus procelárias que nós temos em nós, ou seja, nós carregamos, né, esses aprisionamentos, essas formas de aprisionamento, que aí entra pela simbologia que eu já destaquei a vocês, que é da embarcação. Por outro lado, esse mesmo polo que vai aprisionar, nos vai encher o peito de flor de asas e velas. Asas e velas, simbolizando aí a liberdade. Então, é a mesma coisa que a gente vai ter, né? Essas agitações, essas tempestades, essas tormentas, que são as paixões, os desejos, nos movimentam, mas enche o nosso peito também de liberdade, nos movimentam, né? Para caminhos que podem não ser os melhores, mas também nos enchem aí de liberdade, né? De novas possibilidades, de desbravar o desconhecido. Então, entre o mar e o céu, há aqui uma associação entre esses dois polos, né, em que a gente observa, tá? A vida e a morte no mar dos versos de Maranhão Sobrinho. E aqui eu trouxe a vocês algo que é interessante, que é quando esse mar ele ganha uma personificação, né, que é justamente esse mar que, cansado aí, né, de ser ambivalente, de trazer vida e morte, de representar vida e morte, ele vai clamar a Deus, clamar a essa força divina, né, para que ele possa realmente ser, né, uma fonte mais segura, mais amorosa, né. Então, aqui a gente tem o mar e a oração do mar. A oração do mar é um poema longo, tá? Não é um soneto,
desses, né, que eu disse a vocês, a oração do mar não é soneto, o mar é. E aí a gente tem aqui, na oração do mar, o que eu costumo observar como um jogo de antítese perfeito, em que o Maranhão Sobrinho, né, o lírico do Maranhão Sobrinho vai trabalhar justamente com essa ambivalência, né. Aqui a gente tem quem tem dois corações, um ocaso, né, poente, outro aurora. A aurora, tá, gente? Tem outrora, mas é a aurora, né? Ou seja, nascente. Uma em sombra, outra em luz. Um crime, outra virtude. Um músculo que ri e um músculo que chora. Um brando, doce e bom, outro estouvado e rude. Então, esse jogo aqui de antíteses que a gente tem, né, essa relação, é justamente esse desejo do mar, né, em ser realmente apresentar apenas uma face, né? É o clamor do mar em apresentar apenas uma face, né? E não trazer em si essas possibilidades, tanto da tristeza quanto da alegria. Então, tanto em o mar quanto em a oração do mar, a gente vai ter esse pedido do mar, né? A oração do mar. Espírito de luz, ele é direcionado porque o poema começa com trindades, roxo, poente em cinza, né, as penedias, e aí eu trouxe já as estrofes finais, em que a gente tem aqui, né, a oração do mar. Espírito de luz das grandes e pequenas coisas, ouve minha voz, os líquidos gemidos das vagas mortais, as tempestades plenas cessem para que chegue a teus altos ouvidos, prece que te estou, sempre a essa hora a erguer. Cansado de sorrir, cansado de chorar, horrendo aqui, ó Deus, para diante viver, que é um mistério só ter minha vida de mar. Então, a vida de mar é uma vida, né, pesarosa, né, porque ao mesmo tempo que traz essa alegria, traz essa tristeza. E é justamente aqui em o mar a gente tem o mesmo pedido, né, o mesmo pedido do mar. Ouve o mar escarpando as rochas na agonia do sol, parece ter na voz um humano acento de dor. Reza, talvez, vai recolher-se. O dia se ajoelha e a tarde, em sonho, abraça o firmamento. Como nós, pode ser que a tristeza e a alegria uma cinta também. Precisa, em movimento, trazer um coração que sabe o que irradia no seu íntimo em doce e azul recolhimento. Escuta, uma onda vem beijar-te os pés. Não há de calmos seios rasgar sobre os basaltos. Quérulas as ondas todas são, né? Queixosas todas as ondas são. Ouve-lhe a voz, piedade. O mar leva-me a crer que tem paixões mortais e que rolam brilhando as lágrimas das pérolas e palpita ferver no sangue dos corais. Então, o mar que clama, né? E pede a Deus, pede a essa entidade divina que possa, né, se acalmar e que possa realmente trazer, né, uma potência em si, né? Então, é um sofrimento para esse mar carregar essa ambivalência, né? Essa ambivalência de dor, né? E também de contentamento. E é o que a gente tem no último poema que eu trouxe a vocês, que é o poema Paralelo, que vai resumir aqui bastante essa ideia do mar em Maranhão Sobrinho, né? Onde a gente vai ter aqui vendo as ondas rolar em rumas, sobre a praia que o sol, que é pródigo, prateia, e ouvindo esvoaçar dos sonhos e das plumas, minha alma de paixão lembra uma taça cheia. Porque teu peito é um mar de vagas e de brumas, e um par de asas que ao sol cintilando se alteia. Mar a gemer canções de sargaços e espumas, e andorinha a voar de ameia para meia. O mar possui do amor os ímpetos constantes, como as asas também que, pelo azul suave, se perdem na embriaguez dos sonhos doudejantes. Lembra a inconstância azul dos seios do mar e a rapidez de um par de asas leves de uma ave, a onda dos olhos teus, a ave do teu olhar. Aqui a gente tem duas simbologias muito fortes, a simbologia do voo, da asa, e do azul. Como eu disse a vocês, o azul, assim como o céu e assim como o mar, também carrega essa ambivalência. E eu trago aqui a simbologia dessa cor, né? O azul é a mais profunda das cores. O olhar mergulha sem encontrar qualquer obstáculo, perdendo-se até o infinito.
O azul é a mais imaterial das cores. O azul é a mais fria das cores e seu valor mais absoluto, a mais pura. O azul é o caminho da divagação. Uma superfície repassada de azul já não é mais uma superfície. Os movimentos e os sons, assim como as formas, desaparecem no azul. O azul torna-se o caminho do sonho. O azul não é deste mundo. Sugere uma ideia de eternidade tranquila, que é inumana. Ao passo que a profundidade do azul tem uma gravidade que evoca a ideia de morte. Então, a gente tem, né, a ambivalência aqui na cor azul associada ao céu, associada ao mar, que é justamente de contentamento, descontentamento, de vida e de morte. O Maranhão Sobrinho traz muito isso, né? O Antônio Martins de Araújo, no livro Maranhão Sobrinho, um Jogo de Dados, ele traz essa informação, né? Que o azul é a cor mais repetida nos versos de Maranhão Sobrinho, né? Muito embora a recorrência vocabular, né, a gente tem o amarelo, o branco e o vermelho acima, né? É recorrente porque ele explora muito essa cor. Pelo uso vocabular, a gente tem, né, antes do azul, a gente tem o amarelo, o branco e o vermelho sendo mais utilizado. Né? É um outro estudo também interessante, fazer esse estudo das cores, da simbologia das cores nos poemas de Maranhão Sobrinho. Então, a gente vai ter aqui, em paralelo, realmente essa síntese, né? Ou seja, essas duas faces que estão em paralelo, lado a lado, que estão juntas e que representam esse mar. E como eu disse a vocês, na poética dele, né, estão em paralelo, mais um polo se destaca, né? Tem mais força, que é esse do descontentamento, da morte, né? Do sofrimento, do padecimento, do tédio, que é a temática central do próprio simbolismo, né? Então, aqui a gente vai ter, no próprio poema, o azul trazendo essa antítese, azul suave com inconstância do azul. Temos também aqui, né, essa relação aqui bem metafórica do mar com o peito, esse peito simbolizando o coração, né, a metáfora aí do coração. Então, é justamente, né, esse peito, esse coração, é um coração vago, é um coração impreciso, é um coração nebuloso, né? Então, realmente é o mar, que é impreciso, é vago e é nebuloso, é perigoso. Assim como o coração é perigoso a nós, né? Nos causa perigo. Então, e é justamente essa ideia das paixões que é cultivada no próprio simbolismo, mas é um cultivo por condenação, né? É um contentamento que gera o descontentamento. Então, nesse texto aqui, né, nesse poema paralelo, a gente tem realmente uma forma de resumo, assim como a gente teve na oração do mar, a partir daquele jogo de antíteses, essa relação entre esse polo das águas amorosas e das águas violentas no mar dos versos de Maranhão Sobrinho. E aí, as minhas últimas palavras, né, são essas aqui. Eu digo, né, que o mar nos versos do simbolista Maranhão Sobrinho representa uma beleza que aprisiona e uma imensidão que liberta. Né? Então, é uma categoria ambivalente, explorada pelo seu lírico, mas essa beleza que aprisiona é muito mais forte, né, do que essa imensidão que liberta. Porém, não há como não se prender, já que a gente quer, de alguma forma, se libertar. Deixo aqui, né, o meu muito obrigada a todos os presentes, tá? E encerro aqui a minha fala. Parabéns, Samara, pela brilhante apresentação dos versos do Maranhão Sobrinho que falam sobre o mar. Eu fico me perguntando, né, se ele tivesse ido em 1908 ou 1910, mesma época que Humberto de Campos. Humberto de Campos chegou em 1912. Para o Rio de Janeiro, certamente ele seria um pouco mais conhecido do que é hoje, né? E Humberto sabia disso. Humberto costumava dizer, e disse isso no diário dele, que o maior sonho da vida dele era comprar uma casa no centro do Rio de Janeiro. Ele morava lá em Niterói. Ele dizia o seguinte: o cara que morre em Niterói, Dargilli, tá?
cara que morre em Niterói, Humberto de Campos que dizia isso, o cara que morre em Niterói, ele morre 2 vezes. Morre, o corpo é enterrado e o nome dele nem consegue atravessar a Baía de Guanabara, né, para chegar ao Rio de Janeiro. Ele é esquecido. Então foi o que aconteceu com o Maranhão Sobrinho. Infelizmente, estar aí, né, com poucas pessoas fazendo um trabalho, né? Nós temos a Samara, nós temos o grande pesquisador Kician Castro, nós temos uma mestranda, né, que é a Cristiane, que trabalha lá na UEMA, está sob a orientação do Henrique de Paula Borralho, que está falando sobre as mulheres dentro da poesia de Maranhão Sobrinho. Né? Então, eu acho que é um escritor fenomenal que merece muito na nossa atenção. E agora, então, a gente abre, nós temos uns minutinhos aqui, até a próxima atividade. Estão abertas, então, as inscrições para questionamentos, perguntas, comentários, a apresentação da Samara Santos Araújo. Tá? Podem fazer no chat ou levantar a mão. Bom, se ninguém, enquanto vocês pensam aí, ia perguntar para a Samara o seguinte: dentro da poética de Maranhão Sobrinho, uma coisa que foi levantada, né, é sobre esse espírito ligado a um tema que muita gente chama de satanismo. Queria que você comentasse um pouco, né, desse tema que é recorrente na poesia dele. Certo. Antes de responder a pergunta de Dino, né, queria agradecer aqui as manifestações aqui pelo chat. Realmente, é uma temática, na verdade, Maranhão Sobrinho é conhecido como o místico de Satã, né? O grande poeta, né? Assim como foi Baudelaire, né? Mas Maranhão Sobrinho, ele explora muito essa temática, né, do satanismo, que é a temática que é o voo descendente. Há o voo ascendente na temática simbolista, né, e o voo descendente, né? E nesse voo descendente há várias temáticas. O Camilo Peçanha, por exemplo, escolhe o exílio nesse voo descendente, ele escolhe o exílio. O Maranhão Sobrinho não trabalha com exílio, né? Vai trabalhar com o satanismo, que é justamente ali o encontro com essa imagem de Satã, né? Então, ele vai personificar o demônio, né, por Satã, e vai encontrar, né, essa imagem. A gente vai encontrar essa imagem em vários poemas do Maranhão Sobrinho. Tem o Espiral do Inferno, em que a gente tem uma descida, né, como é exemplo da Divina Comédia, há uma descida ali, e nesses círculos, nesses espirais, a cada descida, esse ser vai descrevendo como é esse espaço infernal. Né? Então, é uma imagem realmente bem recorrente. Você tem o próprio Satã, que é o nome de um dos poemas do Maranhão Sobrinho, que ele vai ali apresentar essa categoria, essa imagem do demônio, né, do diabo, né, dentro de toda uma atmosfera bem simbolista, porque não é o mesmo diabo, por exemplo, dos românticos, né, dos ultra-românticos, há uma outra atmosfera, a gente tem um outro processo de simbologia, mas a gente vai observar que todo esse voo descendente de Maranhão Sobrinho, a recorrência da figura do inferno de Satã, né, como essa figura, como esse polo realmente bem negativo, disfórico, mas que é acolhedor de alguma forma. Por quê? Porque o céu é o desejo, né? Esse voo ascendente é o desejo, mas é apenas o desejo. Então, o ser está condenado realmente a esse voo descendente, né? Então, é justamente o nosso encontro com a terra
e com os seus subsolos, né, com as suas profundezas. Então, esse desejo pelo branco, pelo azul, pela imensidão, esse voo que é bem trazido pelo Maranhão Sobrinho a partir dessas asas, é realmente um local apenas de ambição, de desejo. O que realmente a realidade, né, predominante é essa realidade infernal, que é o encontro com Satã. É o encontro, né, com essa categoria realmente negativa e que vai abraçar o ser humano, vai abraçar o ser. Então, e é nesse abraço que a gente tem ali a representação dessa simbologia, né? Então, muita recorrência, principalmente em papéis realizados pela traça do símbolo. A gente tem, mais do que em estatuetas, a figura de Satã, a figura do inferno, né? Bem representada nos versos de Sobrinho. Samara, eu estava me lembrando de uma coisa interessante, né? O Maranhão sempre foi essa história de se cultuar o passado, né? Então, quando fizeram aqui a oficina dos novos, era uma forma de se cultuar o primeiro grupo maranhense, né? Quando se fez o cenáculo Graça Aranha, o Josué Montello faz parte, aquela coisa toda, é para cultuar o grande nome do Graça Aranha, né? Ou então Centro Cultural Gonçalves Dias, em 45, que o presidente era o Nascimento Moraes Filho. Eu acho que quem rompe um pouco com isso é o Maranhão Sobrinho, né? Que cria o apostolado, acho que esse é o nome, né? Apostolado Cruz de Souza. O apostolado Cruz de Souza, né? Isso seria eu acho assim que uma forma de você, além de tudo, revolucionar, né? Porque o apostolado lembra Jesus Cristo, né? Então, a figura então do Cruz de Souza seria divinizada, mas ao mesmo tempo alguém que não é maranhense, né? E o problema é que não conseguiu juntar essas pessoas. As pessoas não queriam ser os apóstolos, né? Não, e é interessante, né, que cada membro recebia o nome de um apóstolo. O nome que o Maranhão Sobrinho recebe é de Judas, né? O Maranhão Sobrinho será Judas, né? Então, é bem interessante essa proposta, né, dessa entidade cultural em homenagem à Cruz de Souza aqui no Maranhão, né? E que não funcionou porque a voz de peso, né? Antônio Lobo foi o primeiro a declinar, né? Declinou de forma muito educada, né? Agradecendo, né, o convite, mas o Antônio Lobo não era adepto à estética simbolista, muito menos ao trabalho de Cruz de Souza, né? Porque, na verdade, os poetas simbolistas brasileiros, eles são totalmente deslocados, porque a gente tem, né, a predominância do parnasianismo, e aí sufocados com uma ideia de pré-modernismo, então acaba que a gente realmente não consegue perceber, né, essa projeção dessa temática, né, dessa estética, nós não temos. Então, eles são totalmente deslocados ali dentro de um espaço, e principalmente agora, imaginar, por exemplo, aqui no Maranhão, clássico, né, onde em 1900 a gente tem a Oficina dos Novos recuperando, né, como tu falaste, o grupo, né, de maior peso literário aqui no Maranhão, tentando ser novamente a Atenas brasileira, como que um simbolismo, como que a estética simbolista vai ganhar, né, espaço. Impossível de pensar, impossível. Então, realmente, e os nomes, né, como o do Maranhão Sobrinho, o do Frutuoso Ferreira, são nomes perdidos, né? O do Maranhão Sobrinho, nem tanto justamente por conta, né, de estar ali figurando dentro de um panorama brasileiro e de ter realmente esse esforço, né, para recuperar o nome. Mas se a gente for tentar trabalhar a partir, né, de determinadas obras e autores essa estética aqui no Maranhão, é um trabalho bem mais difícil, porque a gente não consegue realmente fazer essa localização justamente porque eles são deslocados. Talvez por isso Maranhão Sobrinho tivesse tanta vontade de ir ao Rio de Janeiro, né?
Ou então tentar fazer fortuna como ele tentou em Manaus e não conseguiu. Verdade. É uma coisa interessante, né? Isso daria um conto, tá, Samara? E agora eu vou fazer a hashtag. Publique esse conto sobre Maranhão Sobrinho, que quando a gente conta isso, as pessoas dizem, Darville, que é mentira, né? Então, muita gente acredita que eu falo muitas mentiras, que isso aí não pode ter existido no Maranhão, né? Então, alguém precisa escrever bem isso, né? O nosso Cristian Castro já colocou no livro, o livro dele tem um título interessante, O Poeta Maldito de Atenas, né? Porque o Maranhão Sobrinho, em alguns momentos, em algumas rodas, não era muito bem visto como aquele grande escritor de boa família, né? E, portanto, eu acho uma coisa interessante, né? Porque Cruz e Souza foi alijado da academia, né? Acho que 2 pessoas foram injustiçadas. Não, vou falar Academia Brasileira. 2 pessoas foram injustiçadas na Academia Brasileira de Letras. Tantas outras, né? Mas 2 Só se me lembro. 2? Tá. 2 Duas que tu estás lembrando. agora, me vem à cabeça, mas estou falando na fundação, não ao longo da fundação, que é a Júlia Lopes de Almeida, que não entrou Sim. porque é mulher Não podia, mulheres. e outros só queriam homens. E a outra é Cruz e Souza, né? A Cruz e Souza morre 1 ano depois da fundação. Ele deveria ser um membro ali, né? Como ser nem patrono. E aqui no Maranhão se resgata, se tenta de forma fracassada você então fazer essa reviver. E olha que era tão pouco, né? Tão pouco. Morreu em 1898, já em menos de 10 anos, a esse estudo todo. Antes do Darville levantar a mão, só queria, para que a gente já está ultrapassando um pouco tempo, que Samara falasse um pouquinho sobre essa questão da miséria, né, da pobreza em Maranhão Sobrinho, né, que ela pesquisou bastante também. Antes de falar disso, o Mauro colocou aqui no chat, né? Que ele ficou se questionando se o Maranhão Sobrinho não foi uma das influências de Guimarães Rosa ao criar o Grande Sertão Veredas. A simbologia da travessia, a simbologia em torno do diabo, são pontos em comum. A gente teria que aprofundar essa ideia aqui de pesquisa, né? Mas eu acho que essa ideia da travessia corta muito a literatura, né? Justamente por essa ambivalência, né, da simbologia do mar. Né? Então, agora, esse ponto também, né, do diabo, da simbologia do diabo, né, que é algo explorado, aí teria essas questões aqui, né, foi por conta de uma questão dessa, Mauro, que eu fiz um trabalho entre Camilo Peçanha e Maranhão Sobrinho, né? Então, depois, daí a gente pode ver, né? Mas realmente é interessante. Bom, respondendo ao que Dino perguntou, nessa questão da miséria de Maranhão Sobrinho sai de Barra do Corda e vem aqui para São Luís justamente para tentar, né, uma vida melhor, para receber uma bolsa, né, como estudante do liceu. E ele é expulso, né? Ele é expulso justamente, né, por não se enquadrar. Maranhão Sobrinho teve uma vida muito boêmia, né? E não vou dizer perdulário porque ele realmente não tinha o que gastar. Mas Maranhão Sobrinho, ele nunca esteve realmente envolvido, engajado com questões muito de organização, ou então que ele pudesse receber essas ordens e que ele estivesse ali engajado em uma atividade, por exemplo, na Oficina dos Novos, né, na própria fundação da Academia Maranhense de Letras, ele figura ali, mas ele não tem uma figura assim, representativa de fato. Então, ele teve essa vida, realmente, uma vida muito de judeu errante, condenado ali, né, a vagar sem descanso, e ele morre muito cedo, né, aos 36 anos de idade. Quando ele sai aqui em 1910, porque ele passa aqui até 1902, ele sai a primeira vez, depois ele retorna.
Em 1908, ele participa dessas movimentações aqui em São Luís, retorna em 1910 para Manaus e fica em Manaus de 1910 a 1915, que é o ano da sua morte. Foi uma vida muito miserável, realmente. O Maranhão Sobrinho morre num barraco, né? Sem nenhum reconhecimento, né? Entregue, né, a toda a miséria, a míngua, e justamente porque, né, quando ele vai para Manaus, que ele tenta fazer, né, alguma, não digo fortuna, mas de forma bem simbólica, mas juntar algum dinheiro, né, por conta do ciclo inicial ali da borracha, ele não consegue, né? Então, o que ele consegue é publicar em alguns jornais, né? Tem até uma frase do Josué Monteiro que diz assim: ele desperdiçou o talento como os perdulários desperdiçam heranças, né? E aí, essa miséria de Maranhão Sobrinho, essa miséria material, responde muito também o próprio significado da sua poesia dentro, tanto de Manaus, quanto aqui em São Luís, né, que é justamente essa associação financeira. Maranhão Sobrinho nunca teve. Ele nunca quis publicar, né, por vontade própria, as suas obras. As suas obras, elas foram publicações, assim, os amigos insistindo, reunindo as suas poesias e publicando, né? Então, era uma vida, assim, miserável, mas uma vida que, na verdade, eu acho que ele assumia muito isso pela vida que levava, de não querer estar aprisionado a nada, né, respondendo, tendo que dar contas, né, dar contas, prestar contas. Então, eu acho que realmente responde muito à própria vida que ele escolheu, né, mas é de família humilde, desde Barra do Corda, desde o seu nascimento até a sua morte. Só que ele só vai piorando, né? Maranhão Sobrinho morre realmente como praticamente um indigente, né? Então, e claro, né? Lá em Manaus, a gente tem no ano da sua morte, sai nos jornais, né? Lá as devidas informações e homenagens, mas ele realmente não teve condições financeiras nenhuma, né, de realmente sustentar a sua obra, né? Então, é um homem que foi desafortunado em muita coisa, só não no seu talento de poesia, né? Eu sou muito suspeita para falar de Maranhão Sobrinho, porque a relação que eu tenho com a poética dele é uma relação, assim, de redenção. Eu acho que a poesia dele é o que fez ele ser o que é, né? E a poesia dele me fez, né, também ser muito do que eu sou. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar do Maranhão Sobrinho. Bom, gente, então, muito obrigado, Samara Santos Araújo, pelas palavras e que nos instigam a conhecer mais e mais esses poetas, né? Então, a gente tem um grupo de estrelas, né? Como o tema do evento, né? Como é o verso de Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, né? São muitas estrelas brilhando nesse Maranhão inteiro, né? Bom, então nós agradecemos a brilhante palestra da Samara. Eu sou a favor, né, e eu defendo essa tese de que a gente deve sempre trazendo autores mais desconhecidos, porque geralmente você leva, né, um grupo de pessoas a procurarem aquele autor para ler. Né? Toda vez que acontece isso, né, quem não conhece o poeta vai pelo menos buscar um soneto, né, de Maranhão Sobrinho para poder conhecer isso. Isso funciona com todos os escritores, né? Todos os escritores. A gente tem que ser instigado, é como diz o Mauro, costuma dizer, né? A pessoa primeiramente tem que ter uma curiosidade, uma dúvida, né, um questionamento. Se não tiver isso, a gente não tem essa força de correr atrás. Mas a gente precisa ser provocado, né? Porque há uma tese do senso comum que é muito verdadeira, né? A gente não ama o que não conhece. A gente só pode amar o que a gente conhece. Portanto, se a gente não conhecer Maranhão Sobrinho, a gente não tem nem como
citar, como é que a gente vai amar o que a gente não vai conhecer?